tarde, meus amores. A nossa aulinha agora é de Ciências, o capítulo 12, a página 124. Pega lá o livro, isso aqui, ó. As mãezinhas é o verde, tá certo? Vamos lá, na página 1, 2, 4, que é o 124. Cada coisa em seu lugar. Imagine que sirvam água para você beber em um copo de papel. Ou então que você tenha que dormir em um colchão feito de madeira. Isso parece estranho, não é? Então, provavelmente sim, pois estamos acostumados com o objeto do nosso cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia, dos nossos costumes, que comumente temos determinadas formas e são feitos de determinados materiais. Observe alguns exemplos nas ilustrações abaixo. Temos aqui um parque, né? Os meninos estão no parque. Um está deitado, dois está correndo de patins, né? Tem outra pessoa aí, uma mulher, numa corda, né? E tem um parquezinho aqui do lado, aqui, como se fosse uma gangorra, né? Um escorregozinho para lá e para cá. Vamos ver. Então, a gente viu aí, se a gente for dormir numa cama de madeira, a gente vai achar estranho, né? O colchão feito de madeira. Madeira a cama é, mas se o colchão for de madeira, a gente não vai conseguir dormir. Ou então, se a gente beber água em um copo de papel. A gente também tem pessoas que vai ter equilíbrio, mas depois a água ele vai descer, né? Que não vai suportar. Então, aí, a gente vai ver cada coisa em seu lugar. A gente tá vendo aí os meninos brincando de skate, né? E aqui o menino dormindo, ó, na árvore. E o outro aqui, ó, fazendo marabalismo ali numa cordinha, a menina. Então, vamos ver. Você consegue identificar de que materiais são feitos alguns dos objetos que aparecem aí nas ilustrações? Só que o patins, né, essa parte aqui, tem uns que é de madeira e tem outros que é de plástico, né? E aqui são de ferro também, aqui essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que essa menina tá uma corda, né? E tem aqui, ó, essa gangorrazinha que é de madeira também. Então aqui tem ferro, tem madeira, tem corda. Para que servem as joelheiras e a cotoveleira dessas crianças? Olha, a gente não tinha aqui, ó. Então, para quando elas caírem, elas não se machucarem, né? Para proteger elas, né? Da queda aí do patins. Quais são... Patins não, isso é um skate. Desculpa, o skate. Quais são as características dos materiais que geralmente são feitas as joelheiras e as cotoveleiras, que eles estão aqui, ó, no joelho e esse daqui. Eu conheço umas que são feitas, que meu sobrinho tem, como se fosse um material bem rígido, não é tecido, nem é plástico. É um material bem rígido, como se fosse uma borracha para proteção que eles têm, né? Então, como vocês tiverem, vocês observem aí o que vocês tiverem e botem que material, porque existem vários materiais que são feitos, né? Então, vamos ver aqui. De que é feito isso? Vamos ver a cama, a mesa, a cadeira. Muitas vezes são feitos de madeiras. Copos de garrafa podem ser feitos de vidros. Panelas, facas, quase são feitos de metais, como alumínio, ferro ou aço. Travesseiros de colchão são feitos geralmente por espumas. Roupas são feitas com tecidos que podem ser de algodão ou de outros materiais, como seda, lã e acrílicos. Sapatos e bolsas são normalmente feitos de couro ou de plásticos variados. Usamos muito objetos no dia a dia. Eles são feitos de materiais com características próprias. Então, a gente sabe que a cama é feita da madeira. Os copos de vidros, né? Ou de louças, né? Copos de vidros. Tem uns também, aquelas louças que são as canecas. Os pratos também tem vidro, também tem louças. E as roupas são feitas, né, de tecidos, que pode ser de algodão ou de outros materiais, de seda, né? De lã. Sapatos e bolsas são feitos de couros ou de plásticos variados. Então, cada um tem umas coisas definidas do seu material. Então, vamos ver. Manipule e analise 3 objetos do seu dia a dia aí em casa, que depois preenche a tabela com informação sobre esses materiais que formam esses objetos. Então, vamos ver.
Vocês podem pôr o material de vocês, a bolsa, ou o livro, ou uma bola, ou um brinquedo, qualquer outra coisa que você colocar aí. Se eu for colocar, ó, aqui, ó, um material, um sapato, aqui um objeto, um sapato. Então, eu vou colocar aqui que o objeto é um sapato. Qual é o material do meu sapato? Couro. E qual é o uso, né? Eu coloco eles nos pés, né? Para calçar, eu calço o meu sapato. Se eu colocar uma bolsa aí como um objeto, né? O objeto vai ser uma bolsa e um material, couro. E qual é o uso? Para passear, né? Para guardar meus documentos, para guardar meus materiais. E aí vocês vão escolher 3 materiais do uso de vocês, vão pôr aqui e depois vão defini-lo. O nome do objeto, que material é e o uso. Você percebeu alguma informação sobre relação a materiais e os outros objetos? Né? A gente viu que o material é feito, como é feito o objeto. O objeto, por exemplo, é essa presilha. Essa presilha aqui é um objeto. E de que ela é feita? De plástico, com ferrinho aqui. E o uso? Pôr no cabelo. Tá entendendo? O óculos, ó. O óculos é um objeto. E o material? Um plástico bem resistente. O material, um acrílico, né? Como se fosse um acrílico bem resistente. E o uso? No rosto. Não é a mesma coisa. Uma corrente. Uma corrente é um objeto. E o material? Aço. E o uso? No pescoço. Então, vocês vão pôr 3 materiais aí. Então, agora vocês vão conversar com a família de vocês, que tinha mais de idade do que vocês, e perguntam como eram os brinquedos de antigamente, das crianças. Será que era assim? Porque eu sou mais velha do que vocês, né? Vocês são bem novinhos, eu sou mais velha. Minha mãe é mais velha do que eu. No tempo da minha mãe, os brinquedos não eram igual ao meu. Né? E meus brinquedos não foram igual ao tempo de vocês. Hoje vocês têm brinquedinho de corda que anda, brinquedinho que apita. No meu tempo era mais de madeira. Então eu tinha casinha de madeira, eu tinha mesinha de brincar de cadeira e tinha de plástico também. As bonecas eram de plásticos, mas as bonecas não falavam, né? não choravam como tem agora, que o mundo evoluiu. Já agora nos brinquedos de vocês é assim, as bonecas choram, as bonecas, se botar água, as meninas botam água na boneca, faz xixi. Tem boneca que fala, quero dormir, tô com fome. No meu tempo não era assim. Eram as bonequinhas de plástico, de tamanho pequeno, não tinha boneca grande. E os conjuntinhos de casa, de fazer cozinhado, era tudo de madeira. Então, hoje em dia, e era bem pequenininho. Hoje em dia, existe esses tipos de madeiras como brinquedos, né, de mesa, a casinha, maiores. No meu tempo não eram maiores. E hoje as portinhas abrem, antigamente não abria, né? Era tudo fixazinha. Então o mundo vai evoluindo. Então vocês vão anotar aí, né? O que o adulto, né? A mãe de vocês, a pessoa que está ensinando vocês, disseram sobre o tempo do brinquedo delas, como era. E vocês vão anotar aí na parte 3 aí de baixo, tá certo? Aqui, o material para cada coisa. Um único objeto pode ser feito com mais de um tipo de material. Por exemplo, o skate. Uma imagem ao lado geralmente tem as rodinhas de plástico. Olha aí, ó, os skatezinhos. A prancha de madeira e cola. Além de diversos componentes de metal. Os materiais têm características próprias e diferentes entre si. Vamos ver aí, ó, a criança fazendo manobra com skate. Então, o skate a gente sabe que é de plástico, a rodinha, e a prancha de madeira. E tem diversos componentes de metal. Então, já embaixo aí, material rígido e flexível, que é a bicicleta. Rocha e papel. Qual é a diferença entre esses objetos? Existe muita, mas uma que chama bastante atenção é o fato de que um deles é muito rígido e o outro é muito mais flácido, né? O skate é mais flácido e material bem resistente da bicicleta. Material rígido são aqueles que mudam de forma facilmente quando os apertamos, esticamos, tentamos dobrá-los ou torcê-los. Assim, eles são usados para construir objetos que precisam ser resistentes. O tijolo que usamos para fazer paredes é um exemplo de objeto feito de material rígido. Na verdade, ele não estica, né? E aí do lado temos algumas partes das bicicletas são feitas de materiais rígidos. Assim, seu formato de manter mesmo após o seu cotidiano. Porque a gente sabe que a bicicleta tem que ser com material rígido, algumas peças, por quê?
porque, né, leva as pessoas pesadas também e os movimentos. O movimento também são pesados que a gente faz com a bicicleta. Então, no primeiro, é uma boa ideia usar material rígido para fazer cadeiras e mesas? Sim, né? Porque se a gente não usar o material rígido de uma cadeira com a mesa, se a gente não usar, o que é que vai acontecer? A gente vai cair da cadeira, né? E a mesa também, se a gente pôr um negócio pesado, vai quebrar. Então, no 2, qual objeto é mais rígido? Uma rocha ou uma folha de papel? Eita, tem alguma dúvida? Não, né? Uma rocha é muito mais rígido do que uma folha de papel. Uma folha de papel, ó, a rocha não tem aqui. Uma folha de papel a gente pode, ó, rasgar. E a rocha, para a gente quebrar uma rocha, é meio difícil, não é? Então, a folha de papel não é rígido. Tá certo? Na página 127, materiais flexíveis. Olha aí o macaquinho, o brinquedinho, a bexiga. São bastante flexíveis. Vamos ver por quê? Eles são aqueles que mudam de forma com relativa facilidade. Quando os apertamos, esticamos, tentamos dobrá-los ou torcer. Essa bexiga aí, a gente pode dobrar o pezinho dela, a mãozinha dela, a cabecinha dela, né? É importante mencionar, um objeto rígido pode ser um pouco flexível também. É o contrário também quando acontece, por exemplo, ó, uma barra de ferro. É bastante rígida, mas também um pouco flexível, que é uma barra de ferro, ele vem bem rígido. Ele vem bem reto, né? Olha o que a gente acontece. Acontece que a gente pode pôr a forma para mudar isso. Ou seja, aplicar com a força ou então com um objeto que já é adequado para torcer o ferro, né? Envercoisar o ferro e botar na medida que a gente quer. Na verdade, um varão de ferro mesmo. Aqueles varão de ferro de construção, ele vem... Aí você vai fazer a manobra, porque se ele for ficar em pé ou deitado reto e uma parte inclinada, você com a peça, o pedreiro com a peça, né, a pessoa que está fazendo, com a peça vai torcer ele e ele vai ter outro sentido que assim seja permitido na construção. Então, 2. Qual objeto é mais flexível? Um copo de vidro ou uma bola de borracha? Então, vocês vão ver e vão justificar a resposta de vocês. Preste bem atenção. Um copo de vidro ou uma bola de borracha? Aquelas bolinhas pequenininhas. Qual é mais flexível? Qual é a forma dele, que dá facilidade? O copo de vidro a gente não pode fazer aquela facilidade de fazer, de apertar, de esticar, né? E a bola de borracha? A gente pode, não pode? Pode apertar, pode espremer ela, né? Fazer assim, feito esse balão aqui do macaquinho. 2. Quando puxamos a corda de um arco, estamos deformando o material que o compõe. Vamos observar a imagem. Na primeira imagem, ó, a flecha está bem flexível. Olha o outro, ó, ele esticou, então está flexível, né? Aqui está bem rígido, ó, ficou bem... Está na posição correta, ó, o primeiro está na posição correta. Mas aí ele virou flexível, ó, que ele esticou, que é para fazer o manuseio para usar a flecha. Então, este material é um material flexível. Aqui, materiais transparentes, translúcidos e opacos. As lentes dos óculos, um vidro embaçado e uma cortina de janela interagem de maneira diferente com a luz. Você percebeu qual é essa diferença? Daqui a pouco a gente vai ver aqui, ó. Alguns materiais permitem que a luz passe através deles. Assim é possível ver uma imagem bem detalhada daquilo que está atrás desse material. Nesse caso, dizendo que o material é transparente. Em outros casos, é possível ver o objeto que está atrás do material, mas a imagem é embaçada, sem detalhe de contornos. Então, dizemos que o material é translúcido, é apenas a parte da luz que o atravessa. Muitos materiais são os opacos e não permitem que a luz atravesse. Não somos capazes de enxergar depois localizarmos através desse tipo de material. Vamos ver. A gente viu que o transparente são os materiais que permitem que a luz, né, passe através deles. Que é nesse ó, que aqui tem um acrílicozinho, né? A gente coloca e a luz pode transpassar. E o translúcido também é possível que o objeto que está atrás do material, mas a imagem fica bem embaçada. E o opaco
são os materiais que não permitem que a luz atravesse. É aquele mais foscozinho, né? De enxergar o objeto localizado atrás desse material. Então, na questão 5ª, ó, lente de óculos, vidros embraçados e cortina de janelas, qual desses é transparente? E qual desses é o translúcido e qual desses é o opaco? A gente viu que o translúcido é o que está atrás do material, né? Transparente, daquele contorno que a gente não consegue ver. O opaco não permite que a luz do atravesse, né? Por outro lado, a gente não vê. E o transparente é aquele que permite que a luz passe através dele. Então, vamos comparar a lente do óculos, o vidro embaçado e a cortina da janela. No 6, escreva abaixo de cada imagem se o material mostrado é transparente, translúcidos ou opaco. Ó. Tem aí, ó, essa primeira imagem, a segunda e a terceira imagem. A cortina, aqui é um acrílico embaçado, né? Aqui é a cortina, aqui é um acrílico. Então, qual tipo de material, transparente ou translúcido ou opaco, é o mais adequado para na janela do seu quarto? Se você quisesse um ambiente mais escuro, esse transparente aí não era, esse daqui. Esse opaco aqui sim, porque ele ia ficar o ambiente mais escuro, né? Já esse daqui, não. Por quê? Porque ele é transparente. No que ele é transparente, ele ia mostrar mais a claridade. Quando alguém acende uma luz no quarto escuro, percebemos que foi acesa, menos que estivéssemos com os olhos fechados. O que você pode dizer então sobre a pálpebra? Pálpebra, a pele que recobre nossos olhos. Essa parte aqui, né? Essa parte aqui da nossa pálpebra. Então, quando alguém acende uma luz, o quarto fica escuro. E se a gente tiver com a pálpebra, com os olhos bem arregalados e fizer assim com a pálpebra fechar, o que é que vai acontecer? A gente vai enxergar? Não iremos enxergar, né? Não iremos conseguir enxergar. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, né? É só vocês fazerem a atividade, mãezinha, colocar eles para refletirem aí quais são os materiais, né? A gente está usando, que é feito, que é flexível, material rígido e flexíveis, e eles colocarem eles para pensar que eles são bem inteligentes, ver quais são os opacos, os translúcidos e os transparentes, que eles vão definir cada um bem direitinho, tá certo? Um beijo no coração de cada um de vocês.